Olá, pessoal. Bom, então, hoje vamos ter a primeira aula de sistemas distribuídos, tá? Que a gente começa já nos conceitos iniciais, uma parte bem leve na questão da introdução, né? Em geral, essa parte nós, inclusive, víamos em sala de aula, na parte escrita, no quadro, no caso, porque esse material todo eu tenho em livro, né, em caderno de aulas de sistemas distribuídos. Então, essa introdução, em geral, eu fazia isso no quadro, né, para a gente ter uma aula um pouco mais interativa. Então, agora eu passei essas aulas para slide, né, descrevendo alguns conceitos um pouco mais sucinto, mas eu, de qualquer maneira, eu vou falar aqui, eu vou comentar muito sobre os conceitos, então vocês vão ter aí como poder fazer todas as anotações, tá? Então é importante, tem coisas que às vezes eu falo que não estão diretamente no slide, vai estar em algum livro, né? E então, se você não for direto na fonte para ler detalhes, é importante você anotar o que eu falo. Como a gente vai ver na questão da ementa da disciplina e nas fontes, a gente discute cada um dos livros que a gente vai abordar durante o curso, né, durante a disciplina. Ok? Então, aqui no início até tem uma figurinha aqui que é mais, um pouco mais de satirizar, digamos assim, a parte de sistemas distribuídos, que é a questão do líder. A gente vai ver que é muito importante a eleição de um líder, né? Então, aqui essa figurinha vai estar discutindo sobre se o líder falhou ou não falhou, eles precisam saber o que aconteceu com o líder, né? A gente vai trabalhar com isso, né? A gente vai ver os algoritmos de eleição de líder, vamos ver por que precisa de um líder, né? O que acontece quando o líder falha, quais são os passos que ele tem que o algoritmo tem que seguir, que é no caso ali do exemplo, nesse caso aí, né, que ele fala sobre os passos, mas é só uma figurinha aí para vocês darem uma olhadinha se quiserem, tá? Então, o que seria um sistema distribuído, tá? De maneira bem resumida, né, a gente vai ver isso com base nos conceitos também de cada um dos autores, mas de maneira resumida, então ele vai ser um conjunto de processos autônomos. Por que um conjunto de processos? Porque quando a gente fala de sistemas distribuídos, ele na verdade, ele passa a ser formado com base de como acontece a execução daquela aplicação. E a execução daquela aplicação, ela não vai estar sendo composta por um único processo, e sim por um conjunto de processos. Então, eu tenho uma ou diversas aplicações que ela é composta por diversos processos. Tá? Esses processos a gente chama que eles são autônomos. Por quê? Porque eles executam em processadores distintos. Então, eles são autônomos para decidir o que eles vão fazer, o que eles vão executar, qual é a ação que eles vão tomar. Mas é óbvio que essa ação às vezes precisa de uma sincronização entre todos os processos. Aí a gente já começa a entrar numa parte um pouco mais complexa da parte de sistemas distribuídos. Então, ele é um conjunto de processos autônomos executando em processadores conectados em rede e cooperando entre si. Então, essa questão da rede é muito importante em sistemas distribuídos, né? Então, é como se fosse assim, eu costumo falar, mostrar um exemplo, né, do que seria, quando a gente trabalha num sistema multiprocessado, né, então eu posso ter o processador 1 lá, processador 1, e eu posso ter lá o processador N, tá? Mas se essa máquina for multiprocessada, eu vou ter que toda essa comunicação ocorre com base em um barramento, que é um barramento físico, que então compartilha
blocos, né, ou módulos de memória. Tá? Então, essa memória aqui é compartilhada. Quando a gente trata isso num sistema distribuído, eu passo a ter esse cara aqui sendo um computador físico distinto desse cara aqui. E aí o meu barramento aqui passa a ser o quê? Passa a ser a minha rede. Tá? A gente vai ver mais detalhes sobre isso, em especial quando a gente trabalhar com as arquiteturas. Então aqui a gente vai ter a rede de comunicação. Então é óbvio que quando eu tenho a comunicação entre os processos num barramento, a chance de dar problemas naquele barramento ela é muitas vezes menor do que a chance de dar problema em uma rede de computador. Essa rede de computador pode ser até uma rede wireless, né? Então a gente sabe que a atenuação, problema de dar erro é muito maior, o atraso é muito maior, né? Então esses problemas eles devem ser enfrentados pelos sistemas distribuídos. Então é muito importante eu entender que eu vou ter esses problemas. Então, na literatura, quando a gente fala de definição, a gente tem algumas definições sobre sistemas distribuídos. Eu tenho o autor Andrew Turnbull, bem conhecido de vocês, né? Ele é um autor que a gente sabe que ele trabalha muito na área de redes, inclusive ele tem, na verdade, uma equipe que trabalha com ele, né? Ele basicamente só vai o nome dele hoje. É um autor que traz muitas questões bem teóricas, né, não muito práticas, mas ele é um autor que traz, estuda sistemas distribuídos, tem livros de sistemas distribuídos, e ele faz uma descrição, uma definição do que seria sistemas distribuídos. Então, ele diz que sistemas distribuídos é como se fosse uma coleção de multicomputadores, tá? É uma coleção de multicomputadores que se comunicam entre si, tá? Cooperando para atingir um único objetivo. Né? Então, que assim, ó, que na visão do usuário aparenta ser um único computador. Então, ele comenta sobre multicomputadores, que é uma questão muito importante. Então, ele diz que um sistema distribuído é formado por multicomputadores, tá? Que cooperam entre si, então eles cooperam, eles se comunicam entre si para resolver um único problema, né? E que na visão do usuário aparenta ser um único computador, tá? Então essa é uma definição do Turnbull, ok? Se vocês pesquisarem na literatura, talvez vai ter uma frase um pouquinho mais estruturada, mas é isso daí, basicamente, que eu comentei com vocês. Ele fala isso de sistema distribuído. Então, a gente consegue ter uma noção de que eu tenho multicomputadores, que esses multicomputadores, eles trabalham entre si para resolver um único problema, né, cooperando, e na visão do usuário, ele aparenta ser um único computador. Eu costumo dar o exemplo de, vai o pai de vocês vai fazer um saque lá, por exemplo, num caixa eletrônico, né? Se der algum problema na transação, algum erro na transação, ou se aquela transação acontecer, para ele está interagindo com aquela máquina, né? É aquela máquina que está resolvendo o problema. Mas ele não tem noção de que alguém estar fazendo esse saque lá em Fortaleza, né? O meu saque na mesma conta, tem uma conta em conjunto. Como que o meu sistema vai resolver essas duas transações? Né? Em cima de que saldo, por exemplo? Então, por trás disso tudo, eu tenho uma execução, e é óbvio que eu não tenho um sistema centralizado, porque o banco não iria funcionar num sistema centralizado, ele tem que ser distribuído. Mas aí eu tenho uma réplica em um local, outra réplica na outra, como que eu vou manter a consistência? Como que eu sei que uma transação aconteceu antes que outra? Na visão do pai de vocês, ele está trabalhando com aquela máquina que está na frente dele. Então é isso que o Turnbull quer dizer, que na visão do usuário aparenta ser um único computador. Tá? E Leslie Lamport é um cara muito conhecido na área de tolerância a falhas. Ele evoluiu bastante em diversos conceitos de tolerância a falhas,
Ele demonstra algoritmos completamente difíceis, complexos, na parte de sincronização de relógios, de tempo. Também ele desenvolveu um algoritmo de tolerância a falhas, que é um algoritmo de consenso, denominado de Paxos, que deu origem aos algoritmos também de consenso, hoje muito utilizados em moedas digitais, né, que eu vou comentar com vocês mais adiante, alguma coisa sobre isso, né? Então, Lamport é um cara que trabalha muito na parte de tolerância a falhas de sistemas distribuídos. Ele era um professor e hoje, atualmente, a Microsoft contratou ele basicamente para fazer pesquisas, né? Então, Lamport faz uma definição um pouco mais engraçada digamos assim, desse sistema distribuído, como se fosse estivesse satirizando também. Ele faz uma sátira da seguinte forma: ele diz o seguinte: um sistema distribuído é aquele que deixa você sem trabalhar por causa de uma falha em um dos computadores do qual você desconhece, né? Então, do qual você nem sabia que existia. O que ele quer dizer com isso? Que vamos retornar o exemplo lá do pai de vocês fazendo saque. Se aquele saque der um erro, algum problema em alguma transação, não conseguiu sincronizar algum dado, ou algum problema na comunicação, não vai acontecer a transação, e para o pai de vocês, ou lá a mãe, ou a tia, sei eu quem, que está interagindo ali, que tem um tempo mais, ou seja, que essa pessoa não tenha conhecimento de computação, para ele, o problema aconteceu naquele computador. Aquele computador não conseguiu resolver para ele o problema. Então, ele nem tem o conhecimento de quantos outros computadores são necessários para executar e para aquela transação consiga ser findada de uma maneira consistente, né? Então, Tannenbaum diz isso. O Tannenbaum já puxa, Lamport, ele já puxa um pouquinho mais para a área dele, a área de tolerância a falhas. Ele já diz, olha, um sistema distribuído é aquele que deixa você sem trabalhar por causa de uma falha lá no computador do qual você desconhece, você nem sabia que existia, né? Então, é uma visão um pouco diferente do Tannenbaum. Mas os dois chegam na mesma conclusão de que eles são computadores que interagem entre si de uma maneira tal a resolver um único problema, né? Então, eu tenho que Distributed Systems, que é um sistema distribuído, basicamente ele se encontra no meio, né, entre o quê? Entre o mundo da rede, tá? Entre o mundo do software, que vai fornecer como se fosse um software distribuído, e entre o mundo de um sistema operacional de rede, que é o servidor. Todo servidor tem um sistema operacional de rede. O que seria o sistema operacional de rede? Aquele que vem com os protocolos de comunicação, que a gente tem hoje, todos os servidores que trabalham com a parte de protocolos de comunicação, todos os sistemas operacionais. Então, eu tenho que esses três componentes, eles são utilizados para formar, então, o meu sistema distribuído. Ok? Então, basicamente, o que eu tenho aqui que não tinha no anterior, que eu tenho aqui como servidor? Servidor aqui, para mim, poderia ser o hardware também, né? Que, juntamente com o sistema operacional. Então, elementos fundamentais que geram, a gente vai ver também mais adiante, mas que geram a possibilidade da criação do sistema distribuído. Então, eu tenho o hardware, ele é o hardware tradicional, só que ele tem ali a implementação de uma interface de rede, né, que traga a implementação dos protocolos de comunicação. Esse é o hardware fundamental, ou seja, eu tenho que ter um hardware que traga as pilhas de protocolo de comunicação com essa interface, né? Se eu não tenho uma interface, independente de como, se ela é física, se ela é pela atmosfera, qualquer forma com que ela se comunique, não me interessa, desde que ela se comunique. Então, este hardware precisa se comunicar. Então, para isso, ele tem que ter esses protocolos. O software, o que é o software? Lembra que eu comentei que o Tannenbaum diz que na visão do usuário é como se fosse um único computador. Quem que dá essa visão do usuário? É justamente o software, né? O software faz isso. Então, a ilusão de um único computador. O software possibilita fazer isso porque ele vai executar de uma maneira que ele vai esconder o que está abaixo dele.
toda essa parte dessa forma de hardware de comunicar vai estar encapsulado, tá? E por último, aquele que a gente conhece muito bem é a rede, né? Então ele se comunica através da rede, tá? Aqui vem um ponto muito importante, que é o quê? É o software. Por que é o software? E aqui que a gente vai se deter muito na disciplina no software, na questão da implementação, né? Como a gente vai ver detalhes de que é necessário na disciplina. A implementação vai ser muito importante. Vocês vão implementar, vocês vão ter que saber implementar, e sem saber implementar, não consegue passar na disciplina, né? Então, nós vamos trabalhar com a parte de implementação, é muito importante. Por quê? É aí que está o ponto fundamental de sistema distribuídos. E a gente vai implementar de uma maneira um pouco diferente, uma maneira um pouco mais abstrata em termos de comunicação. A gente vai ver que as coisas acontecem de uma maneira mais automáticas, né? Então, por quê? Eu vou ter o hardware tradicional, então o meu hardware tradicional, que eu tenho uma interface de rede lá, eu vou ter a minha rede tradicional, né? Dependendo de como que ela é, mas é uma rede de computador. E o que vai dar o diferencial de um sistema distribuído? É justamente o software. Então, é aqui que nós vamos nos concentrar. Tá? A comunicação dos processos, então, como que acontece uma comunicação de processo dentro de um sistema operacional? De duas formas. Através de troca de mensagem, tá? Essa troca de mensagens, ela pode acontecer, então, através da rede, né? Ou através de uma memória compartilhada, ou um espaço compartilhado, um local compartilhado. Então, por exemplo, quando eu tenho essa arquitetura aqui que eu mostrei para vocês, vão tirar como se não tivesse a rede aqui, então isso aqui fosse um barramento, tá? Essa memória aqui, ela é uma memória compartilhada. Então, a troca de informação nessa arquitetura é de uma memória compartilhada. Mas quando eu começo a ter multicomputadores, eu tenho que cada processador vai ter a sua memória. Então, ela teria aqui um módulo de memória, aqui esse cara teria um outro módulo de memória, né? Então, as memórias são independentes, é que eu tenho a rede. Ah, então não tem mais isso daqui. Aqui eu tenho a rede. Nesse caso aqui, eu passo a ter memórias privadas. E aí a comunicação se dá através de troca de mensagens. Ok? Então, aqui é dessas duas formas. É a troca de mensagens ou através do compartilhamento de um espaço, né? No caso, uma memória, por exemplo. Esses elementos fundamentais, eles vão formar, então, aquela ilusão de um único computador. Mas como que isso vai acontecer? Então, de novo, vamos ver os meus componentes lá. Eu tenho a rede, tá? Eu vou ter aqui o meu hardware, onde vai estar executando o sistema operacional local, e eu tenho aqui em cima a minha aplicação distribuída, tá? Então, aqui eu tenho meu ponto-chave, minha aplicação distribuída. Essa aplicação distribuída é implementada por nós, ok? Só que para não se tornar muito complexa essa implementação, nós utilizamos serviços que possibilitam abstrair partes da minha implementação, como, por exemplo, a gente vai ver, nós não precisamos definir o protocolo de comunicação, nós não precisamos definir o tamanho do pacote, nós não precisamos definir o tamanho do buffer, nós não precisamos definir que tipo de byte a gente vai, tipo de dados a gente vai trafegar, se vai ser bit, vai ser byte, nada disso daí. Por quê? Eu posso usar uma camada do meio, tá, para fazer isso, que a gente chama de middleware. Tá? Então, aqui está chamando de middleware service, ou seja, o serviço de middleware. Um middleware pode ser qualquer coisa, qualquer serviço que fique entre o sistema operacional e a aplicação, tá? De maneira tal a fornecer um serviço distinto para a aplicação, tá? Ou seja, por que surgiram os middlewares? A gente vai ver só uma aula só sobre middleware. Mas por que surgiu o middleware? Porque aqui dentro tem alguma coisa implementada que antes de surgir o middleware estava sendo implementada pela própria aplicação.
Qual é o problema de eu ter isso? É que quando a própria aplicação implementa aquilo lá, ela se torna mais complexa e ela não pode ser reutilizada. Por exemplo, se eu estou implementando uma aplicação distribuída e eu preciso que ela tenha uma comunicação confiável, aí eu vou ter que implementar esse módulo, por exemplo, na aplicação. Tá? Então, vamos supor que eu não tenho um middleware. Vocês precisam dessa mesma necessidade, vocês vão ter que implementar também. Eu tendo um middleware que já traz a implementação daquele negocinho ali, tá? Aqui dentro, eu não preciso dele aqui. Eu simplesmente uso ele como serviço da minha aplicação, tá? Então, o middleware é mais ou menos isso daí. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas que tarefas um sistema distribuído executa? Variam muito, tá? Desde aplicações específicas até plataformas de computação mais complexas. Então, por exemplo, a gente vai ver questões mais simples na disciplina na hora que a gente for implementar. Mas a gente pode ter banco de dados distribuídos, que eu estava falando para vocês antes ali, sobre, por exemplo, a questão da transação bancária, né? Vai necessitar de um banco de dados distribuído que gerencie as informações que são armazenadas de uma maneira consistente, né? Aplicações com alta disponibilidade para sistema de tempo real. Então, por exemplo, eu preciso ter um sistema que faz o controle de algum sensor lá de uma aeronave, vamos supor. Então, ele precisa ter alta disponibilidade daquele sensor, que se comunique com outro sensor, que avisa que aconteceu algum problema ou não. Então, são aplicações bastante complexas, são aplicações que são muito implementadas dentro de robôs, né? Então, a NASA, por exemplo, implementa muitas questões de sistemas distribuídos dentro de robôs. Aplicações tolerantes a falhas. Então, em geral, toda aplicação tolerante a falhas, ela se trabalha com sistema distribuído porque a própria questão da distribuição dos componentes já torna o meu ambiente tolerante a falhas, né? E é óbvio que tem diversos algoritmos já implementados na literatura que a gente pode utilizar para permitir com que essa falha seja bastante transparente. Controle para acesso concorrente, a gente vai ver que problemas que a gente tem em sistemas centralizados, eles existem num sistema distribuído, só que a resolução desse problema é muito maior, né? Então, a gente tem um problema de acesso concorrente no sistema centralizado, ou seja, vários processos lutando por um recurso. Imagina acontecer isso num sistema distribuído, meu problema é muito maior, né? Então, eu tenho como resolver isso. A gente sabe que, basicamente, hoje, a implementação de moedas digitais, né, está muito ligada a aplicações de sistemas distribuídos. Então, diversos conceitos de sistemas distribuídos hoje estão sendo implementados dentro desses algoritmos de serviços de moedas digitais. Então, a própria moeda digital ela já é tolerante a falhas, ela já faz balanceamento de carga, ela já tem algoritmos de consenso, que é garantir a execução de uma transação de uma maneira válida ou não, ou seja, no momento que eu vou minerar um dado, ele precisa ser validado, senão qualquer um poderia minerar um dado lá. É basicamente impossível, eu posso dizer que é muito difícil eu burlar, porque eu tenho um sistema enorme distribuído ali, eu não consigo não adianta eu burlar somente um componente, eu preciso burlar pelo menos a maioria, por causa que eu tenho um consenso para que aquele dado minerado entre ou não para a cadeia de dígitos lá que foram minerados, né, que a gente chama de chain, né, então por isso que são os blockchain, né. Enfim, hoje está sendo muito utilizado em sistemas distribuídos, aplicações empresariais nas mais diversas áreas, né, de aplicações empresariais. Tá, moedas digitais ficou duas vezes ali, desculpe, depois eu tiro no coisa, ficou duas partes, tá? E o foco da disciplina? Então, o foco da disciplina aqui vai ser, basicamente, a gente vai se concentrar em estudar algoritmos clássicos de sistemas distribuídos, né? Então, não tem muito o que a gente fazer em sistema distribuído, a gente tem que estudar os algoritmos clássicos, né? Embora eu não entre nos algoritmos mais complexos, a gente vê os mais simples, tá? Até porque é uma disciplina de 45 horas, e a gente não está preparando aqui direto
alguma coisa para trabalhar na parte de pesquisa, né? Então, não entro muito em detalhes nessa parte aí. A gente entra em algoritmos mais simples. Esses algoritmos são necessários em todos os tipos de sistemas distribuídos, tá? Denominam-se de blocos básicos de construção. Então, o que a gente chama? Quando a gente tem, para formar um sistema distribuído, eu posso utilizar um conjunto de algoritmos. Esse conjunto de algoritmos a gente chama de blocos básicos de construção da aplicação distribuída, porque aquilo é básico para que eu consiga distribuir, para que eu consiga tolerar falhas, para que eu consiga desempenho e para que eu consiga consistência dos dados. Tá? Implementar aplicações distribuídas, nós vamos implementar aplicações distribuídas e estudar o seu comportamento. Então, a gente vai trabalhar com diferentes modos de comunicação síncrona, comunicação assíncrona, a gente vai estudar isso, a gente vai estudar como as aplicações podem se comunicar, tá? O domínio da aplicação é sempre a internet, né? Então, quando a gente trabalha com sistema distribuído, o domínio da aplicação passa a ser a internet, embora nós vamos trabalhar com exemplos de sistemas locais, tá? Então, quando a gente trabalha na questão da programação em sistemas distribuídos, a gente tem duas questões fundamentais. Os sistemas um pouco mais simples de implementação, de execução, embora a implementação pode se tornar um pouco mais complexa, mas a implementação da aplicação ela é um pouco mais simples, a execução da aplicação ela é um pouco mais simples, porque ela não, basicamente ela exige uma comunicação cliente-servidor, tá? E não uma aplicação que ora ele pode ser cliente, ora ele pode ser servidor, né? Então, um sistema distribuído isso pode acontecer. Né? Então, podemos usar sockets TCP e IP. Já esses sistemas um pouco mais complexos, que eles cooperam para atingir um objetivo em comum, a gente vai precisar, então, usar algum middleware que vai, na verdade, tornar aquele sistema complexo mais simples. Tá? A gente vai ver isso quando a gente trabalhar, porque esse middleware, como eu mostrei para vocês, já é um serviço que já está implementado, então não preciso implementar ele de novo. Ok? Em sistemas distribuídos, quando a gente fala de modelo é muito importante. E aqui o modelo, a gente não tem como fugir desse tema. O modelo, ele é mais para definir digamos assim, o cenário de execução daquela aplicação. Tá? Isso é um modelo. É um modelo que diz assim, bom, por exemplo, vamos supor o seguinte, vocês vão lá fazer o TCC de vocês ou fazer um estágio de vocês lá. No momento do estágio, vocês vão dizer aonde que vocês estão trabalhando ou em que momento, em que local e que problema vocês estão atacando, tá? Ou vocês estão fazendo o TCC de vocês da mesma forma, vocês vão dizer qual é o problema que vocês estão atacando, o que vocês estão fazendo lá. Isso é um modelo para vocês, é um modelo que vai, digamos assim, dizer até onde vocês estão indo e o que vocês não estão considerando, tá? Isso em sistemas distribuídos é muito comum, porque a gente vai ver que tem casos basicamente impossíveis de se resolver. Então, nesse momento, eu preciso dizer até ou como eu estou trabalhando, né? Ou até onde vai o meu sistema. Então, na verdade, qualquer modelo, ele passa a ser uma representação para nós de um sistema que vai ser o meu sistema real, né? Então, é como se fosse eu simular um ambiente, né, no qual a minha proposta ou o meu problema consegue ser solúvel, eu consigo resolver o meu problema dentro desse cenário. Tá? Então, uma definição clássica do modelo em sistema distribuído é o seguinte: é uma coleção de componentes em um conjunto de regras que dizem como os componentes interagem. Tá? Então, eu vou especificar isso, vou dizer, olha, meus componentes funcionam da seguinte maneira. Né? Então, dentro dessa questão, eu posso definir o meu modelo de iteração, meu modelo de falha, meu modelo de segurança. Então, por exemplo, lá no modelo de iteração, eu vou especificar como que os meus componentes se comunicam. Utiliza uma memória compartilhada, utiliza um repositório externo, no qual ele troca informação aquele banco de dados, ele utiliza um sistema de troca de mensagens
através da rede, a troca de mensagens ela é descentralizada, o meu canal de comunicação ele é confiável? Não, o meu canal de comunicação ele pode falhar, o meu canal de comunicação tem atraso. Então, eu vou considerar diversos pontos aí de como o meu sistema pode funcionar no meu modelo, que pode ser um modelo utópico, né? Então, o modelo de falhas, ele vai definir quais são os tipos de falhas que ele vai funcionar. A gente vai visualizar os tipos de falhas, e aí é muito complexo, tem tipos de falhas que basicamente é impossível eu detectar. Então, eu vou te especificar, a falha que eu trabalho é essa, né? Então, a gente vai ver alguns modelos de falha, e modelo de segurança, por exemplo, quais são as vulnerabilidades do meu sistema, né? Então, vamos supor o seguinte, vocês estão trabalhando com um detector de falhas, perdão, um detector de vulnerabilidades, detector de vírus, vamos supor, ou detector de intrusão, tá? De métodos de intrusão numa rede. É óbvio que vocês não vão conseguir desenvolver um detector para qualquer modelo, qualquer tipo, né? Então, vocês vão especificar, esse aqui trabalha dessa forma, tá? Com vulnerabilidades do tipo flooding, por exemplo, vulnerabilidades do tipo que utiliza bastante a rede, aí eu consigo detectar uma falha, eu consigo prever um ataque de denial of service, de negação de serviço, por exemplo. Então, essas questões assim são muito importantes. E isso é válido também para vocês quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, fazendo o trabalho de TCC ou o trabalho de de estágio lá, definir o problema de vocês, dizer o que vocês estão fazendo, o que é, o que não é, a metodologia com que vocês estão trabalhando também. Isso é muito importante. Tá? Isso também, isso recai diretamente em sistemas distribuídos. Tá? E o que é o tempo? O tempo é um problema para sistemas distribuídos. Tá? Em sistemas centralizados, o tempo não é ambíguo. Ele não é ambíguo, por quê? Eu tenho dois processos lá, se eles consultarem o relógio local, o tempo é o mesmo horário, é o mesmo. Então, com isso, eu consigo detectar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. É fácil detectar isso. Porém, em sistemas distribuídos, o tempo é um aspecto importante e difícil de ser controlado. É aquela história que a gente vai ver exemplos. O cara estava trabalhando lá, o teu pai foi lá, teu tio, tua tia, foi lá fazer o saque numa conta. Nesse mesmo momento, lá a conta em conjunto, outra pessoa foi fazer um outro saque. Em cima de qual saldo? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Aconteceu ao mesmo tempo? Eu preciso ter uma certeza de que aquela réplica que fez retornou esse valor. Lá no Rio Grande do Sul vai ser a mesma lá de Fortaleza, né? Então, essas questões são muito importantes. Em um sistema com uma única CPU, problemas de sincronização são geralmente resolvidos usando métodos como semáforos, monitores, entre outros problemas que vocês até já viram em sistemas operacionais, ou que também viram, né? Todo mundo já deve ter feito sistema operacional. Mas a gente vai ver algumas questões aqui também. Esses métodos não são eficazes em sistemas distribuídos. Né? A principal razão é que eles somente são eficazes para sistemas com memória compartilhada, e nesse caso a gente não vai ter uma memória compartilhada. Tá? Então, em sistemas com CPUs independentes, estratégias mais eficazes devem ser utilizadas, uma vez que cada processo tem sua percepção de tempo local, tá? Percepção de tempo local. Mesmo parecendo problema simples, como determinar se um dado evento aconteceu antes de outro ou não? Isso é uma questão que não é simples de ser resolvida. A gente vai ver como isso é resolvido em sistemas distribuídos, ok? Então, sincronização do tempo lá. As informações encontram-se espalhadas pelo sistema. Neste caso, são necessários utilizar algoritmos distribuídos para, de fato, a informação ser espalhada em múltiplos processos. Os processos necessitam dessas informações para tomarem decisões. Isso é muito importante. Por exemplo, vou fazer um update ou vou fazer um rollback. Aquela transação deu problema? Deu. Então, todas as réplicas vão ter que fazer o rollback, vão ter que retornar ao estado inicial da transação e não fazer um update, armazenar a transação como sendo
consistente, porque ela deu problema, mas todo mundo tem que fazer isso de uma maneira em conjunto. E para tomada de decisão, eles precisam trocar informações e sincronizar esses dados. Tá? Isso não é muito simples. Falhas precisam ser toleradas, então, outra questão aí. Eu preciso tolerar, deu uma falha lá, eu preciso tolerar, alguém precisa assumir essa comunicação. Aquele que assumir, ele precisa verificar o estado de tempo em que aquele componente estava, né? É necessário implementar uma noção temporal. Então, a gente vai ver que o tempo é bastante complexo, uma noção temporal a gente pode trabalhar com, por exemplo, rótulos de tempo, que a gente chama de timestamp, né, e coisas desse tipo que a gente vai ver, e talvez você já tenha visto, inclusive, em algoritmos de roteamento, que trabalham também com timestamp. A sincronização do tempo tem relação direta com o seu modelo, né, o modelo é muito importante. E aqui vem, então, a parte importante da aula de hoje. A gente tem basicamente 2 modelos, tá? Modelo síncrono, não confundem, modelo síncrono com comunicação síncrona. É outra coisa que a gente vai ver no futuro. Modelo síncrono é uma coisa, comunicação síncrona é outra. Modelo assíncrono é uma coisa e comunicação assíncrona é outra. São coisas diferentes, tá? Então, no modelo síncrono, tá? Que é um modelo utópico, é um modelo que, de fato, ele não existe, tá? Mas a gente precisa entender ele para saber o que é um modelo assíncrono, tá? No modelo síncrono, então, numa comunicação de rede perfeita, existe um limite superior conhecido de tempo para a transmissão de uma mensagem. Tá? Então, a transmissão de uma mensagem de um ponto até o outro existe um tempo conhecido. Por exemplo, 200 milissegundos. Esse tempo nunca vai mudar. Tá? E existe também um limite superior conhecido para o tempo de execução de uma ação por um processo. Então, ou seja, aquela mensagem levou 200 milissegundos para chegar até o outro lado, e aquele processo vai executar aquela mensagem em 20 milissegundos, e depois vai responder. Tá? Isso é o modelo síncrono. Eu sei antes, de antemão, qual é o tempo que eu tenho de previsão. Tá? Só que esse modelo, de fato, não existe. Eu não tenho, na internet, ou em qualquer comunicação, pode ser local, né? Quando eu trabalho com redes de computadores, é impossível eu prever o tempo de transmissão de uma mensagem na rede e o tempo de processamento daquela mensagem pelo processador que recebeu a mensagem, ou o processador que vai enviar a mensagem. Eu não tenho como saber isso. Isso é comprovado, não é o Turquete que está dizendo, olha, é impossível. No modelo real, é impossível. E o que é um modelo real? Como que a gente se comunica no modelo real? É no modelo assíncrono. Tá? Então, o que é um modelo assíncrono? Nenhum limite temporal é conhecido. A gente não conhece nenhum tempo. Tá? Mas, precisamente, não podemos considerar nos sistemas assíncronos o tempo, pois ele não pode ser estimado. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho como estimar. Alguém pode dizer, não, mas eu mando um ping para o meu computador do lado, ele sempre responde em 15 milissegundos. É sempre. Não importa. Não importa. Se faltar um ping daquela comunicação, eu não posso confirmar que aquele processo falhou. Eu não posso, não tem como, é impossível. É impossível. A gente vai ver no decorrer da disciplina que isso é impossível. Matematicamente foi provado que eu não tenho como garantir. Né? Então vocês podem dizer o seguinte: pela falta de uma mensagem, eu nunca vou poder dizer que o cara falhou. Nunca. Nunca eu vou poder dizer. Eu vou fazer algumas previsões ali. Vou trabalhar com algumas estimativas e vou trabalhar com algumas coisas que podem acontecer no meio. Mas até então, o que a gente está vendo é impossível. Tá? Então, aqui vem o ponto central da aula de hoje, que eu quero que vocês concentrem-se. Tá? O que é um modelo síncrono e o que é um modelo assíncrono? É muito importante a gente saber isso para a gente entender os demais conceitos da disciplina. Tá? E aí vai existir alguns modelos parcialmente síncronos que a gente vai ver lá, que a gente vai adicionar, por exemplo, alguns algoritmos no meio, alguns serviços ali no meio, que vai fazer com que o meu modelo assíncrono seja parcialmente síncrono, né? Mas isso a gente vai estudar, então, mais adiante. Perfeito, pessoal.
Então, a nossa aula inicial era a aula de hoje, tá? Uma aula bastante simples, tá? Uma aula bem inicial, mas uma aula que bem relaxada, que a gente tem os conceitos mais tranquilos de se entender, mas é uma aula importante que a gente já começa a entrar em alguns conceitos de sistemas distribuídos, para seguir, então, a partir das próximas aulas, alguns conceitos mais específicos, ok? Então, bons estudos a todos.